contar que a comissão especial, aquela que foi criada para debater a PEC 6x1, faz hoje o último seminário, isso antes da apresentação do relatório final, que está previsto para ser entregue e apresentado na segunda-feira. Aline Beckett tem as informações para a gente, né? Aline, essa votação ainda neste mês, né? Pelo menos essa é a previsão, é o que deseja o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ela é possível de acontecer ainda esse mês? O prazo está curto ou não? O que você tem de informações? Bem-vinda. Oi, Renan, bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Novo Dia. Pois bem, isso vai depender muito da semana que vem, né? A Câmara vai fazer uma semana de esforço concentrado em cima deste tema. Isso já foi sinalizado essa semana, até porque o relatório estava previsto para ser entregue nessa última quarta-feira. Isso não aconteceu justamente por conta de alguns ajustes em cima ali de alguns pontos que ainda não estão totalmente acordados dentro desse texto, e um deles é justamente a transição, né? Mas hoje acontece, então, o último seminário estadual para discutir o fim da escala 6x1. Os parlamentares percorreram algumas cidades nesse tempo, então passaram por Florianópolis, pela Paraíba, agora vão concluir em Manaus e chegaram também a debater com as confederações, com os trabalhadores, representantes sindicais também esse tema, para que o relator também possa apresentar, então, o seu relatório na próxima segunda-feira, já que não aconteceu essa semana, né? E a previsão de votação no plenário ainda continua para o dia 28. Existem alguns pontos que estão consolidados, estão em consenso entre os parlamentares, que no caso é a redução para as 40 horas semanais, a substituição do modelo 6x1 pelo 5x2 e a manutenção do salário também dos trabalhadores. Mas a transição ainda está sendo motivo de impasse entre os parlamentares, porque o governo federal queria uma transição imediata, que já entrasse em vigor imediatamente, mas agora fala em 2 a 3 anos, uma certa transição ali que levaria à redução dessas horas ao longo dos anos, né? E a oposição e os empresários defendem uma transição de até 10 anos. O relator tenta construir agora um consenso para que não seja uma transição tão longa, mas também não tão rápida, e garantir também os 2 dias de folga já neste texto que vai ser agora deliberado para essa votação. O texto deve fortalecer as negociações coletivas também entre os sindicatos e os empresários. Os empresários também pedem ainda neste momento compensações para poder reduzir os impactos econômicos, e um dos pontos ali que está sendo discutido agora e articulado é justamente a redução de 50% da contribuição do FGTS. Isso ainda não está fechado, mas articulam os líderes ali junto com o governo federal, e o governo usa o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, para poder justificar que as empresas vão conseguir absorver essa mudança sem a necessidade de um incentivo tributário, né? Isso já foi sinalizado pelo Ministério da Fazenda e o governo segue resistente em relação à compensação. O ministro Luiz Marinho tem articulado aqui em Brasília uma mobilização sindical para poder pressionar pela aprovação dessa PEC aqui no Congresso Nacional. Então, o que a gente pode esperar para a próxima semana é, de fato, uma semana de esforço concentrado. A gente tem a apresentação do relatório na segunda-feira, na terça, a previsão de reunião de líderes para tratar sobre esse assunto, para que a Câmara consiga, então, concluir na comissão especial, no plenário, e passar essa bola aqui para o Senado Federal, porque essa tramitação também precisa acontecer ainda aqui no Senado antes do Congresso promulgar. E a previsão, pelo menos agora, no momento, é de que essa promulgação aconteça até o fim de junho. Volto com você. Muito obrigado, Aline Beckett, conversando com a gente de Brasília. Já estou junto do Theo para a gente mergulhar ainda mais nesse assunto, Theo, porque a Aline trouxe para a gente uma certa celeridade que existe nessa pauta, uma vez que ela é uma pauta extremamente popular num ano eleitoral. É bom para todo mundo de alguma maneira. Pois é, num primeiro momento, o governo estava mais entusiasmado com esse texto do que, por exemplo, o Congresso Nacional. Essa é uma proposta que alguns parlamentares já tinham como pauta, com interesse, mas a partir da chegada do Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência da República, deu-se uma celeridade nessa discussão dentro do governo, e o governo passou a tratar esse tema como prioritário, ainda mais em um ano
eleitoral, essa mudança do regime. Então, no final das contas, o Congresso aos poucos foi se convencendo e entendendo que isso também é um ativo importante para os próprios parlamentares, para os deputados e nos senadores, um ano eleitoral, seja de centro ou de direita. Só para sanar uma dúvida, mas esse convencimento ele vem muito também das articulações. Das articulações e do entendimento com a repercussão que houve sobre esse assunto. Houve uma campanha muito grande nas redes sociais e a população começou a entender, os eleitores começaram a defender, inclusive entre os eleitores de direita e de centro, para além dos de esquerda. Isso trouxe um convencimento também para muitos desses parlamentares e há ali uma avaliação de que esse texto vai ser aprovado na Câmara dos Deputados. O governo queria com uma urgência, que fosse votado em regime de urgência, tramitasse em regime de urgência. O Hugo Motta não colocou em regime de urgência, mas deu celeridade ao seu modo para essa tramitação. Não à toa, o texto vai ser concluído e apresentado na semana que vem e votado lá na Câmara dos Deputados. Depois disso, vai para o Senado Federal. E o que o Paulinho da Força disse na semana passada aqui em São Paulo, ele é deputado, conversou com o Davi Alcolumbre, é que o Alcolumbre garantiu que até o dia 15 de junho esse texto vai ser votado no Senado Federal. Então, ali há uma percepção de que é possível esse texto ser aprovado ainda no primeiro semestre. Isso vai ser usado, não só ser aprovado, obviamente, não só pelo governo do presidente Lula, como produtos da vitrine eleitoral na busca pela reeleição, mas também pelos parlamentares que votarem favoravelmente. Todo mundo quer ser pai de uma proposta e ter um dedo numa proposta como essa. Mas apesar desse desejo aí que parece, né, estar bem explícito, esse tempo ele é curto, né? A gente tem que relembrar que o tempo para toda essa análise, votação, tudo isso é muito curto. De tramitação, né? A gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição que tem um trâmite mais demorado do que outros. Por exemplo, o projeto de lei é votado muito mais rápido, já poderia ter sido aprovado. E desculpa, eu pergunto se é curto para que seja votado nesse primeiro semestre, nessa primeira parte do ano. É possível, porque tem uma tramitação necessária, tem sessões que são necessárias de serem pagas, digamos assim, precisa ter X sessões, são 10 sessões que precisam acontecer antes da análise do texto de fato, antes da apresentação do relatório. Então, o que o Hugo Motta fez foi antecipar a liberação dessa contagem dos dias para já ganhar ali uma velocidade e ganhar tempo. E, de fato, a PEC ela tem uma votação também em 2 turnos. Precisa de 308 votos num primeiro turno na Câmara, vota num segundo turno também na Câmara, antes para o Senado passar por esse processo e ter também 2 turnos. Daí aquele desespero que o governo teve no primeiro momento com relação ao tempo e por se tratar de uma PEC, porque se fosse um projeto de lei, a velocidade seria outra. Boa, Théo Cury aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais os próximos passos dessa discussão da escala 6x1, que ainda tem muito a ser percorrido. É claro que a gente vai ficar atento. Théo, obrigado, tá?